Sejam bem-vindos ao mais um webinário. Enquanto aguardamos todos chegarem na sala, coloquem no chat de qual cidade vocês estão teclando, combinado? Henrique, boa noite. Edson, desculpa o atraso, não é você que atrasou, eu que atrasei mais ou menos uns 2 minutos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Edson. São Paulo. Ah, sim, o trânsito de São Paulo nem conte. Almir, boa noite. Então, sejam bem-vindos a todos. Eu não vou falar boa noite. Bem-vindo, Marcelo, de Fortaleza. Edson, de Porto Alegre. Henrique, de São Paulo. Daniel, São Paulo. Opa, tem de Paranaguá. Curitiba, um vizinho aqui. Mimoso do Sul. Espírito Santo, ah, legal. Carapicuíba, São Paulo. Tem várias pessoas aqui, mais um, Curitiba, Lucas. Braga, Portugal. Então não é só brasileiro, tem um de Portugal aqui, muito legal. Neste webinário vamos falar os 5 motivos para você começar a estudar o Cake PHP. Então, para quem chegou agora e não participa do grupo, eu sou César Spack, especialista em desenvolvimento web. E neste webinário vamos começar a apresentar como que você vai caminhar para o desenvolvimento ágil. Isto é diminuir o tempo de desenvolvimento para você não ficar perdendo muito tempo para conseguir desenvolver. Então, por isso que hoje vamos falar sobre o Cake PHP. E o que seria o Cake PHP? É o próprio PHP. Ele tem o for, while, for each. Também tem os elementos do PHP orientado a objeto. O classe, métodos, objetos. Então, ele é o PHP. Somente ele é um framework. O que seria um framework? Então, o framework ele é um conjunto de bibliotecas, de códigos que vem a facilitar a vida do programador, fazendo que o programador não precise, a cada novo projeto, reescrever as funções básicas. Além disso, o próprio framework tem as bibliotecas para acesso ao banco de dados, gerenciamento de sessão e assim por diante. Então agora, antes de eu começar a falar sobre o Cake PHP, eu vou contar um pouco da minha trajetória com o Cake PHP. Então, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, isso já faz tempo, mesmo trabalhando como empregado, eu trabalhava como empregado, mas eu pegava aqueles freelance para desenvolver alguns projetos, para ganhar algum extra, para fazer aquelas coisas fúteis. Mas o problema é que eu precisava criar do zero. Eu logo percebi, não, para que eu vou criar do zero? Eu criei um modelo e comecei a utilizar todo este modelo em todos os projetos. Com isso, eu não precisava recriar o core. O que seria o core? Seria como vai ser carregado as páginas, rotas, como enviar e-mail. Inclusive, o administrativo eu reutilizava. Com isso, eu já diminuía o tempo de desenvolvimento. Mas sempre que surgia algo diferente, que no meu projeto não tinha, eu precisava criar. Mas neste momento apareceu 2 problemas. Primeiro, quando surgia algo diferente para implementar, eu precisava gastar tempo para essa nova implementação. Como qualquer coisa nova precisa implementar e muitas vezes você precisa ficar fazendo teste. Ao gastar tempo com essas novas implementações, não podia pegar novos projetos. Pois lembro, eu trabalhava como empregado e esses projetos externos que eu pegava era como um freela para ter um complemento financeiro para fazer aquelas coisas, vamos dizer, fúteis de um ponto de vista, mas não fúteis do outro ponto de vista. No entanto, eu queria pegar esses novos projetos. Precisei pegar um freelance. Surgiu o segundo problema. Eu precisava treinar esse novo freelance para ele entender o meu modelo de desenvolvimento. Do meu ponto de vista era bem organizado, mas para quem entrava precisava
precisava entender como funciona, como eu estava desenvolvendo. Então tínhamos dois problemas. Primeiro, quando surgia coisas novas ou avançadas, eu precisava criar do zero. Não podia pegar novos projetos, porque precisava pegar outro freelance. Mas para pegar um freelance, eu precisava treinar. Eu trabalhava de empregado. Então, nessa época, surgiu o Cake PHP. Não que surgiu, ele estava na versão 1, então ele estava apenas dando os primeiros passos. Então, eu comecei a utilizar o Cake PHP, porque o Cake PHP já tem o core, como carregar páginas, etc. E também, se eu desenvolvesse o projeto com Cake PHP, eu poderia pegar qualquer desenvolvedor, qualquer freelance, desde que saiba o PHP. Eu fazia um treinamento básico, uma breve apresentação, e ele já poderia sair desenvolvendo. Então eu eliminei dois problemas. Eu poderia pegar novos projetos, mesmo que eu não tivesse tempo, porque eu poderia pegar um freelance fácil, desde que saiba o Cake PHP. Agora, isso que eu contei, talvez essa história apareça com você. Você, como freelance, gasta muito tempo desenvolvendo coisas repetidas. Era o meu caso. Eu perdia muito tempo desenvolvendo coisas repetidas. Ou você é uma agência. Quando precisa contratar um desenvolvedor, gasta muito tempo em treinamento, em função de utilizar um modelo próprio. Então, se sua agência utiliza um modelo próprio de desenvolvimento e não é um framework, então, quando você precisar contratar um novo desenvolvedor, você precisa treinar ele, precisa apresentar como funciona o projeto. Diferente quando você utiliza um framework. Ao utilizar um framework, o treinamento pode ser mais breve, desde que ele entenda o que é como funciona o Cake PHP, ele já vai entender como funciona o padrão. E outra, como eu falei, eu gastava muito tempo com coisas repetidas, com coisas básicas, que provavelmente ainda você gasta muito tempo. Criar um simples CRUD, um formulário para cadastrar, uma página para listar, um formulário para o update, para realizar alteração, ou um delete. Você precisa criar manualmente. Agora imagine uma ferramenta que você, com uma linha de comando, você cria o CRUD. Além disso, você consegue criar um MVC. Então, quem já segue PHP orientado a objetos sabe o que é MVC. Então, isso eu precisava criar manualmente, até começar a usar o Cake PHP. Então, eu descobri que usando esse framework, eu diminuía o tempo de desenvolvimento. E também, além de diminuir o tempo de desenvolvimento, eu poderia pegar um freelance facilmente, desde que o mesmo saiba o Cake PHP. Se o mesmo sabe, ele já vai saber como funciona o CRUD, se é o padrão MVC, como hoje é tudo para ontem. Quando você fala alguma coisa para quando? Ah, não, eu queria para ontem. Então é tudo que hoje pedem, querem para ontem. Provavelmente você já tem bastante casos desses. Ah, eu preciso de um projeto. Para quando? Para ontem. Então você não pode gastar tempo criando um core, um projeto do zero. Então, para isso, temos o Cake PHP. E por que o Cake não vai perder tempo, não vai perder espaço? Porque aquilo que eu falei, ele vem a facilitar muito. Você não precisa gastar tempo criando o core. O que seria o core? Como eu falei, rotas, carregamento de páginas e assim por diante. Além de coisas básicas. O CRUD, como eu falei, você não precisa ficar criando manualmente. Ah, mas é fácil, 10 minutos eu já criei o CRUD. 10 minutos. Ah, eu crio em 20 minutos. São 20 minutos gastos. Agora, com o Cake PHP, você cria o CRUD básico. Não estou falando que vai criar um CRUD completo. Você cria um CRUD básico e preocupa-se com a regra do seu negócio. E como eu falei, a sua agência está crescendo e você precisa contratar
um novo desenvolvedor. Você vai gastar horas treinando caso você utilizasse o seu padrão de desenvolvimento. Agora, caso você esteja utilizando um framework, mesmo que seja o Cake PHP, você vai diminuir o tempo de treinamento para o seu colaborador. Então, todo mundo entendeu o problema que você tem agora. Você tem solução, você não precisa ficar gastando tempo. Então, vamos agora, eu vou falar por que dos 5 motivos. É claro, eu já acabei falando quais são os 5 motivos, mas vamos compreender. Primeiro, desenvolvimento ágil. O Cake PHP já tem o core, aquilo que eu falei. Carregamento de páginas, rotas, as classes helper. Quais são as classes helper? Helper para criar formulário, conexão com banco de dados, para buscar informações no banco de dados, para realizar o update. Ele já tendo um core, você não precisa criar. Ele já tem um padrão, então você, agência, você não precisa ficar criando do zero. E você que é freelance também não precisa ficar criando o projeto do zero. Ah, ok, eu não preciso criar o projeto do zero. Já economizei um bom tempo. Quem já segue o curso de PHP orientado a objeto ou PHP Developer, viu quantas aulas que teve para criar um core. Então, esse tempo agora você já vai otimizar. Você não precisa mais ficar gastando esse tempo. Outra, geração de código. Além de não precisar ficar criando do zero o core, tem a parte da geração de código. Com uma linha de comando, você pode criar o CRUD básico. Então, com uma linha de comando, quem segue o canal do YouTube já viu, lá tem um tutorial, como utilizar, que seria o Bake. Então, através do Bake, você pode criar um CRUD básico. Em seguida, temos o padrão. Esse é o mais importante. O Cake PHP, ele segue um padrão. O Cake PHP é baseado em uma série de padrões já consolidados. Por exemplo, o mais importante é o MVC, onde ele separa o layout da lógica. A lógica fica em um local e o layout em outra. Quando você for fazer manutenção, você vai saber, o layout está nesse local, a lógica está nesse outro. Então é muito mais fácil. Como ele segue um padrão, é uma ótima oportunidade para as agências. Quando você precisa contratar um novo desenvolvedor, desde que ele conheça o Cake PHP, o treinamento será mais curto. Você não precisa ficar gastando muito tempo para treinar o seu novo colaborador como que funciona o seu projeto, caso você esteja utilizando o Cake PHP. Em seguida, componentes, e-mail, cookies, segurança, sessões e outros. Então, o Cake PHP ele fornece as ferramentas para gerenciamento, por exemplo, gerenciar as sessões. Então, ele já fornece uma ferramenta. Além disso, é importante destacar a parte de autenticação. É muito fácil de implementar. A parte de validações, então, quando você for validar um formulário, é muito simples. Então, quando você quer implementar uma validação para o formulário, você não precisa ficar criando do zero. Ele já tem helpers que você pode utilizar. Como também, ele já é um ambiente seguro. Você não precisa muito preocupar-se. É claro, você precisa preocupar-se com segurança. Não vou dizer que você vai deixar totalmente a responsabilidade pela segurança ao Cake. Mas ele já tem um ambiente seguro. Ele te dá uma proteção quando você vai entrar com dados. Por exemplo, em um formulário, ele vai te dar proteções para quando for entrar com dados no formulário. Além disso, bibliotecas fornecidas pela comunidade. Há muitas bibliotecas fornecidas pela comunidade. Então, muitas vezes você precisa desenvolver algo novo, mas a comunidade já desenvolveu. Então, você não
precisa ficar perdendo tempo desenvolvendo, você pode utilizar essas bibliotecas. Desenvolver usando o Cake PHP facilita a padronização e trabalho em equipe. Aquilo que eu havia falado. Você é uma agência, você vai seguir um padrão. Você é um freelancer, você vai seguir o padrão. Além de seguir o padrão, você não precisa ficar criando coisas básicas, pois você não precisa criar o core. E além de acelerar o ciclo de desenvolvimento, por você não precisar criar o core, você consegue criar um CRUD básico. E além disso, o Cake PHP é muito fácil de aprender. Ele tem uma estrutura uma divisão de arquivos que você consegue compreender facilmente. Model, view, controle. Então, aprendendo Cake PHP, você será capaz de desenvolver um projeto em menor tempo. Por que menor tempo? Aquilo que eu já falei, ficar recriando o projeto do zero, reescrever funções básicas. Então, isso você já vai eliminar. Olhando aqui no chat, eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não sei se ele vai querer se manifestar. Eu vi que logo perguntou ali, mas não falou mais nada. Então, não vou citar o nome dele. Mas, se quiser, pode ficar à vontade. É uma pessoa que, apesar de ser um ótimo desenvolvedor, ele gastava muito tempo reescrevendo funções básicas no projeto. O core, ou aquele CRUD mesmo, CRUD. E com o Cake, eliminou essa parte, vamos dizer uma parte chata, né? De ficar reescrevendo funções básicas. Com o tempo, ele já desenvolveu um projeto. É claro, aquela parte que eu citei da clínica, ele desenvolveu. Então, se você vem a desenvolver hoje um projeto para clínica veterinária, em seguida, como eu tinha falado, complementa com um gerenciador de pet shop, em seguida um gerenciador de estoque, ele já tem isso. Mas se você desenvolver, é mais uma pessoa no mercado. Então, inclusive, foi essa pessoa que incentivou eu criar o curso Cake PHP, porque ele criou o projeto dele baseado no Cake PHP, porque ele diminuiu o tempo de desenvolvimento. Porque ele falava, eu quero criar um projeto, eu tenho esse projeto. Ele já tinha esse projeto que eu havia falado, mas ele falava, só de pensar ele já ficava desanimado. Então, eu falei, utilize o Cake PHP. Você não precisa ficar criando core, então você já vai eliminar um bom tempo e depois utilize o CRUD. Caiu a conexão. Então, caso para alguém mais quiser colocar lá no comentário, não. Agora eu te pergunto, você quer diminuir o tempo de desenvolvimento? Tirando a necessidade de reescrever funções básicas? Agora, por isso eu estou lançando o curso de Cake PHP. Esse curso, ele está sendo gravado. Já tem 2 módulos e mais os bônus que logo eu vou apresentar. Então, sobre os bônus eu vou estar apresentando logo, não vou falar por enquanto. Neste curso, como já perguntaram, eu vi que já tem uma pergunta ali, o que vai ter de conteúdo? Esse curso, ele está sendo gravado, como eu já falei, já tem 2 módulos básicos de Cake PHP e os bônus que eu logo vou apresentar. Neste curso, eu vou apresentar como funciona o Cake PHP, em seguida, como criar o administrativo, e esse administrativo pode ser utilizado, como eu falei. Primeiro você implementa um gerenciador básico e já coloca para venda, testa para vender. Se o teu projeto tem mercado, você vai vender, você incrementa ou implementa, melhora ele. Eu logo vou citar um outro exemplo, por enquanto eu não vou citar. Depois você vai implementar, nesse seu projeto que você já implementou de veterinária, nem toda clínica veterinária tem um pet shop. Então, se uma clínica veterinária não tem pet shop, ela não interessa o pacote de gerenciador do pet shop. Agora, se a clínica veterinária tem um pet shop, então ela quer um sistema que tenha clínica veterinária para ela gerenciar e para gerenciar o pet shop. Então, você começou com a clínica veterinária.
depois foi para o pet shop. Mas o pet shop vende produto, está vendendo produto. Eu não sei a diferença ali, mas uma pode vender e outra não. Então, se pode estar vendendo produto, você precisa de um gerenciador de estoque. Ao precisar de um gerenciador de estoque, então já é um terceiro sistema. Mas você começou com o básico. Primeiro, gerenciar clínica veterinária. Depois, viu que tem mercado. Comece já a vender. Mesmo sendo um sistema bem básico, já comece a vender. Depois, vendeu, implementa um novo, que seria o pet shop. Incrementam a ele. Depois, gerenciador de estoque. E assim por diante. Então, nesse curso vai ser apresentado um administrativo que você pode utilizar no seu projeto. No curso, esse administrativo, ele será utilizado para gerenciar o site. Então, durante o curso, vai ser criado um site e este site vai ser gerenciado através deste administrativo que vai ser implementado no curso. Agora, sobre o curso. Atualmente, todo o conteúdo custa R$ 899. No entanto, como eu falei, está em gravação. E será 60 dias, então eu vou ter 60 dias de conteúdo, então você vai ter 60 dias de conteúdo, em média, uma aula por dia vai ser disponibilizada. É claro, algum dia pode ser disponibilizada 2 e outro dia não, mas eu vou tentar 7 aulas por semana. E por ser turma 1, não vai ser 899. Então já podemos eliminar esse valor. Vai ser 447. Então este valor, quem não está hoje no webinário, vai ser 447. Mas, como eu já falei, a língua foi mais rápida do que eu queria. Hoje, para você, não vai ser 447. Hoje, você que está assistindo o webinário, inscrevendo-se hoje, somente vai investir, então vamos dizer assim, que você vai investir somente 193. Então, hoje, se você adquirindo hoje, através deste webinário, você vai pagar somente R$ 193. Então, eu liberei para vocês o botão de compra lá, para vocês se inscreverem, está acima do chat. A diferença desse curso, em relação ao curso, quem já segue a CELC, em relação ao curso de PHP orientado a objeto, em relação a outros cursos, esse curso vai ter um prazo para encerrar. Então, eu vou abrir por alguns dias a inscrição para a turma 1 e depois estarei encerrando as inscrições. Então, ele não vai ser inscrição perpétua igual os cursos anteriores, no qual você poderia inscrever-se quando fosse mais conveniente. Então, como eu falei, para você que está hoje aqui no webinário, você vai ter este valor diferenciado, mas exclusivamente, como eu já tinha apresentado, quais são as vantagens de aprender o Cake PHP? Você vai reduzir o tempo de desenvolvimento, você não vai precisar ficar gastando tempo criando a estrutura básica. Quais são a estrutura básica? São o CRUD, em seguida o core, então você não precisa ficar recriando o core, porque o Cake PHP já tem o core. Você vai ter o risco zero ao investir no curso. Caso você não fique satisfeito em até 30 dias após a compra, você pode solicitar o cancelamento do curso e vamos devolver o dinheiro para você. Então, vou dar para você o risco zero. Agora, vamos para a parte do bônus. Primeiro, o módulo que vai ser como criar o layout do administrativo com Bootstrap 4. Então, você não vai aprender somente como implementar o administrativo através do Cake PHP. Você também vai aprender a criar o layout. E o layout que vai ser utilizado vai ser o do Bootstrap 4. Além disso, vai ter o módulo para criar o layout do site. O do administrativo já está disponível para vocês. Quem adquirir o curso já vai estar disponível. Então, sobre o layout do site, eu ainda vou alterar algumas coisas que eu já comecei a implementar. No entanto, eu precisei alterar algumas coisas e por isso ainda não está disponível.
Agora vem a outra pergunta. Mas eu não tenho o básico de PHP orientado a objeto. Como eu tinha falado, o Cake PHP, ele utiliza classe, método, objeto. E você não tem um conhecimento básico sobre orientado a objeto. Não tem problema. Vai ter o módulo bônus de PHP orientado a objeto. E neste módulo bônus de PHP orientado a objeto, você vai aprender o que é classe e método, objeto e algumas coisas outras para você conseguir aproveitar melhor o curso de Cake PHP. Agora, caso não tenha nenhuma base do PHP, o Cake PHP é para você? Sim. Vai ter um módulo bônus de PHP básico para quem ainda não tem uma base no PHP. É claro, a maioria já tem, quem está seguindo a Selk, mas eu disponibilizei ali quem queira ir direto para o Cake PHP, porque eu acabei enviando sobre esta live para alguns alunos que ainda não são alunos do PHP orientado a objeto, então precisei disponibilizar um módulo básico de PHP. Então vou dar aqui bem-vindo ao curso, o Márcio, em seguida temos o Ana, então sejam bem-vindos ao curso. Regilton, vai terminar quando o projeto? Como eu falei, 60 dias, então ele vai ter, eu vou disponibilizar uma aula todo dia, então durante 60 dias para desenvolver este projeto. Quanto tempo vai ficar disponível o curso? O curso ele vai ficar disponível durante 5 anos. Além disso, mesmo que passe esses 5 anos, quando o Cake PHP mudar de versão, que atualmente estamos na versão Cake PHP 3, e quando mudar para a versão Cake PHP 4, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes muito mais, então você vai ter, mesmo que passe os 5 anos, você ainda vai ter a atualização do Cake PHP versão 4. Então vai ser 5 anos, e caso o Cake PHP 4 ainda não seja lançado, você ainda vai permanecer com acesso, porque você vai ter o acesso enquanto for lançado o Cake PHP 4, então, e o Cake PHP 4 você vai ter acesso ao curso sem custo nenhum. Sobre gerar relatório, sim, vai ser implementado, além de formulários, porque formulário já tem o CRUD que gera automático, só vamos preocupar-se com a regra do negócio. Sim, vamos ter a parte de gerar relatório, disponibilidade eu já falei, você vai poder acessar durante 5 anos, e também a atualização do Cake PHP 4. Caso o Cake PHP 4 saia antes de 5 anos, você vai ter o acesso. Caso ele saia depois de 5 anos, ainda você vai ter acesso, porque eu falei hoje, quem adquirir hoje vai ter a atualização do Cake PHP 4. Posso assistir quando quiser? Sim. A partir do momento que eu gravar a aula, disponibilizar, você pode acessar a aula quando você quiser, durante o período, pode assistir quantas vezes você quiser, pode gerar o boleto, sim, você pode gerar o boleto hoje, eu não sei quantos dias que vence, mas provavelmente sejam uns 2, 3 dias hoje gerando o boleto, você pode pagar daqui 2, 3 dias, eu acho alguma coisa assim. Sim, vai estar dentro da promoção, com o desconto. Acesso ao curso é ilimitado, você pode acessar quantas vezes que precisar, sim. Gerar pesquisas e filtros para relatórios, Fábio, sim, vai ser implementado. Washington, boa noite, provavelmente chegou agora. Cake PHP trabalha com plugin igual ao WordPress? Não que seja igual, mas você pode utilizar bibliotecas de terceiros. Você pode utilizar as bibliotecas utilizando o Composer. Então, quem já segue o PHP orientado a objeto ou o curso PHP Developer, já viram que na atualização atual, que foi finalizada em junho ou julho, ele utiliza o Composer. Então, este Composer, através do Composer, você consegue gerenciar bibliotecas. Então, não é igual o WordPress, mas você consegue gerenciar bibliotecas. Não vai ser igual ao WordPress, porque ele vem pronto já. Mas você consegue utilizar bibliotecas de terceiro.
vai ter os códigos, Márcio, vai ter código-fonte? Sim, vai ter código-fonte. Tudo que for desenvolvido na aula vai ser disponibilizado para download. Então, como eu sempre faço, o que eu desenvolvo na aula, eu disponibilizo. José, seja bem-vindo ao curso. Daisy, bem-vindo ao curso. Será voltado para desenvolvimento web ou sistemas? Voltado ao desenvolvimento web, poderá desenvolver sistemas. Porque hoje, clínica veterinária, conforme eu citei, você precisa desenvolver um projeto que possa ser acessado de qualquer lugar. Por quê? O veterinário ele quer ter o acesso em qualquer lugar à sua agenda. Então, é voltado ao desenvolvimento web. Diogo, será usado JavaScript? Sim, vamos utilizar um guia de comércio do bairro, Henrique. É uma boa sugestão. Vamos fazer assim, Henrique, encaminha lá para o cesar@celc.com.br a ideia. E se você puder ter uns exemplos que você quer, então podemos ver se podemos utilizar. O curso inicia quando? Pagando hoje, você já pode ter acesso hoje às primeiras aulas, os 2 primeiros módulos, que é o módulo configuração de ambiente e os módulos básicos lá, como trabalhar o MVC no Cake PHP. E também aqueles bônus lá, criar o layout do administrativo, e quem não tem uma base do PHP orientado a objeto, tem um módulo lá de bônus do PHP orientado a objeto. Gostei da ideia do Márcio, gostei da ideia do colega, guia de comércio. Então encaminhe lá para o Cesar@Celc, porque Cesar@Celc.com.br, que daí eu penso na ideia. E outra, que PHP vem facilitar, então vamos desenvolver mais coisas. Acabei de pagar o boleto no Internet Bank. Encaminha a foto do comprovante para atendimento, pode ser para o César, mas atendimento é melhor, atendimento@celc.com.br, então, que vai estar sendo liberado antes que o banco identifique o pagamento, que o banco dá o prazo lá de 72 para identificar o pagamento. Pergunta do Henrique. App. Falando de app, não vou misturar muita coisa aqui. Henrique, espera um pouco, não hoje, mas daqui uns dias eu vou falar sobre o aplicativo, criar aplicativos. Hoje eu não vou misturar muita coisa, porque hoje só estou com o Cake, ok? Então não estarei envolvendo a criação de app. Bem-vindo, Luciane, ao curso. Bem-vindo, Marcos, ao curso. Legal, sejam bem-vindos ao curso. Quem está gerando o boleto? Vamos ver aqui quem gerou. Edson. Então, mesmo gerando o boleto, seja bem-vindo. Tem muita gente aqui. Caio, Kleber, Wilson, Cristiano. Então, sejam bem-vindos todos. Eu não vou ler, senão vamos gastar muito tempo. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Apresentar por que é interessante utilizar o Cake PHP, porque através dele você pode otimizar o tempo de desenvolvimento. E aquilo que eu havia falado no meio do webinário, sobre implementar um projeto viável. Você está assistindo agora o webinário. Essa ferramenta do webinário é um projeto viável. Ele ainda não foi finalizado. Quer dizer que ele ainda nem foi colocado, acredito, para venda. Então, hoje, o site que vocês estão assistindo o webinário, esta ferramenta, este site, ele também não está finalizado, ele não está 100%, ele tem muita coisa, quer dizer, tem bem poucas ferramentas. Tem ali para apresentar o vídeo, apresentar o chat e exibir a oferta. Tem mais algumas coisinhas, mas é bem poucas coisas que ele possui. Mas eles já venderam e vocês hoje estão assistindo através dele. Eles implementaram um projeto viável para venda, estão testando se conseguem vender. Se conseguem vender, vão implementar. A mesma coisa que eu falei para vocês. Vocês vão fazer o curso de Cake PHP,
vão começar a implementar um projeto viável para a venda, aquilo que eu falei da clínica veterinária, depois do pet shop e depois do gerenciador de estoque. Mas você primeiro vende um produto viável e depois começa a implementar coisas novas a partir do momento que você vê que tem mercado para ele, se tem mercado e é viável implementar. Então, é a comparação que eu fiz com a ferramenta que vocês estão assistindo o webinário agora. É uma ferramenta viável. Eles venderam um projeto que pode fazer transmissão, pode fazer o webinário, mas é uma ferramenta bem simples, mas já estão conseguindo vender. Já conseguiram vender e realmente eu gostei porque é bem simples. Tem outras ferramentas que eu já fiz outros webinários, ele tem milhares de funções, não gostei muito. E este foi um projeto viável. Então você também faça isso. Faça o curso de Cake PHP, implemente o administrativo apresentado no curso e comece a implementar seu próprio projeto. Comece a vender a partir do momento que ele já é viável. Henrique, já tenho todo o projeto rabiscado no papel. Isso aí. Agora, nesse projeto que você rabiscou, comece a destacar somente os principais que um projeto precisa ter. E isso você implementa. No decorrer que você for vendendo, você vai implementando. Mas você tem que implementar um negócio, um projeto viável. Guilherme, é possível usar o ORM do Cake, mas também escrever minhas próprias queries no banco de dados? Sim, dá para escrever queries mais complexas. Caso você tenha assistido os vídeos do YouTube, algum lugar que eu já coloquei sobre o Cake PHP, lá é bem básico, lá é só um select sem condição nenhuma, sem where, nada, porque era só para apresentar o Cake PHP, mas dá para fazer query bem mais robustas. Edson, por isso eu comprei, talvez porque eu já falei, Edson, Diogo, enviei a sugestão, ok, obrigado, lá eu estarei vendo a sugestão. Então é isso, eu dou parabéns para você que ficou até agora, e tem mais gente do que eu esperava, legal, fiquei bem empolgado. E também você que inscreveu-se, seja bem-vindo ao curso, eu não vou ler novamente os nomes, mas você já sabe quem que você inscreveu-se, seja bem-vindo ao curso, você que gerou o boleto também seja bem-vindo, pois eu estarei aguardando. E quem não vai inscrever-se no curso, parabéns por ter ficado até agora. E lembrando que a inscrição para esse curso vai ter um prazo, encerrando esse prazo, que vai ser sexta-feira, eu ia colocar quinta, mas em função do dia do profissional de informática, eu vou colocar sexta. E depois de sexta eu estarei finalizando as inscrições para a turma 1 e vou dedicar-se para esta turma. E depois, provavelmente, vamos ter mais tarde, o ano que vem, a turma 2. Então, parabéns para você que ficou até agora e se vemos em um próximo webinário. Combinado?